Voltamos com o programa Grandes Temas e hoje nossos convidados nos ajudam a compreender questões em torno do tema Escola Sem Partido. A gente estava discutindo então agora, antes do intervalo, todas as repercussões sociais, políticas, jurídicas, né, desse projeto, sobretudo no que ele fere e ataca frontalmente, né, o papel da escola. Né? Eu lembrava no primeiro bloco que essa função da escola, né, de preparar, de formar o futuro cidadão, não apenas ensinar matérias, não, Pedro? Formar o cidadão, porque, na verdade, a gente nunca sabe, Sheila, como será o contexto político que a gente vive, hoje ou no futuro. Não é? Então, se a gente educa as pessoas para o pensamento crítico, para se posicionar, para aprender sobre os seus direitos, etc., etc., a gente vai estar preparando uma geração de futuros cidadãos que vão poder, não é, defender a democracia, a liberdade, etc., etc., por si mesmo, não é? Só um adendo. E presentes cidadãos também, né? Que no presente também temos que ter gente crítica, né, ao sistema. Eu estou referindo a esse processo educacional, e porque se a gente interrompe isso agora, né, Pedro? Isso compromete 2 ou 3 gerações à frente. Né? Essa que é a questão. Porque na verdade o que está em jogo é esse contexto político muito complicado, né, muito difícil, que a gente está atravessando já há algum tempo. Então, os apoiadores, os partidários do Escola Sem Partido, né, eu prefiro chamar assim, eles não estão preocupados em discutir financiamento público da educação, a defesa intransigente da escola pública, gratuita, né, de qualidade. Não. Né, a principal pauta desse movimento é o antidiálogo, é a censura. Né? Isso tem que ficar claro. A sociedade tem que entender isso de forma muito clara. A Andressa, a telespectadora, perguntou no bloco anterior como a gente pode defender ou colaborar com os processos educacionais participando da comunidade escolar, né? Acompanhando o dia a dia do seu filho, né? Incentivando a participação, que a gente melhora a educação, né? E não com projetos dessa natureza, né? Tipicamente de amordaçar professores. Ô, Flávio, no fundo, tem uma coisa aí que é a autoimunidade desses atores que são, defensores da escola sem partido. Eles querem ficar numa bolha onde eles não sejam contaminados, que não sejam atingidos, não é? E a expressão da escola pública para eles não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o interesse de dizer quem mora lá em Mãe Luísa, por exemplo, quem mora em Felipe Camarão, está tendo acesso à escola pública? Essa escola é universal? Para eles, não faz sentido isso. Eu vi esta semana a defesa de um projeto de lei de um senador, aonde ele diz: eu sonho entrar com meus filhos num estádio e que não tenha violência. Ou seja, as camadas populares não podem ter acesso ao estádio. Porque se as camadas populares, na concepção que ele tem, entrarem no estádio de futebol, vai contaminar. Vai trazer a violência. Não é? Então, quando a Andressa faz a pergunta, boa noite, Andressa, quando ela faz a pergunta é porque ela está realmente sufocada. Nós vivemos hoje em uma escola onde ela está extremamente sucateada, tanto faz ser do Estado como do município, aonde tem uma repressão muito grande, um autoritarismo muito grande, os expedientes que as secretárias de educação tomam no dia a dia são autoritários, são conservadores, e essa angústia de Andressa é no sentido de dizer como a gente se liberta de tudo isso. E aí, Andressa, eu como militante de movimentos sociais, eu vejo uma vertente possível, que é a militância. A militância, ela representa esse fôlego, essa resistência, ela representa o desejo, a esperança, não é? De atingir exatamente aqueles que precisam da gente. Eu não perco muito tempo com determinadas coisas, mas eu cultivo
coisas pequenas que são significativas, que é como, por exemplo, aquele jovem que deixou a escola, que ele diz, eu deixo a escola, e aí? Eu trabalhei 19 anos com educação de jovens e adultos. Uma evasão muito grande, eu ia na casa do aluno para saber por quê. E a gente procurava construir uma outra relação que não esse modelo sistêmico de hoje. Porque esse modelo, ele é excludente. Exato, ele joga fora. Exato, você tocou num aspecto importantíssimo, que é o aspecto do acolhimento. A escola tem que ser, como diria Paulo Freire, um espaço de acolhimento, um espaço de camaradagem, né? Um espaço onde os valores solidários, os valores coletivos, eles se sobrepõem à perspectiva individualista. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso que também está em jogo aí nessa... É por isso que o senador sonhava em levar o filho para o estádio de futebol e não para uma escola pública. Não, né? Não, ele tem que levar ele não sonhou para levar como o Flávio falou, filho. essa escola que está posta hoje é uma escola que é a batedora dos sonhos. Porque assim, quando a gente é criança, tem lá 5, 6 anos, a gente sonha em ser médico, médica, professor, professora, sonha em ser astronauta, jogador de futebol, bailarina, sonha das mais diversas coisas bonitas que tem um sonho de uma criança, né? Que a gente sabe como é. E quando a gente chega na escola pública, no ensino médio, vê tão sucateado, sem passe livre, sem financiamento, sem professor, porque não tem salário, sem filosofia, sem sociologia. Quando a gente chega na escola sem perspectiva, sem esperança, o nosso sonho é sair da escola pública, entrar no mercado de trabalho, em qualquer situação no mercado de trabalho, seja ela informal, seja formal, ou seja, a escola como está sendo posta hoje, ao invés de incentivar o sonho da nossa juventude. É autoritária, Gork. A escola de hoje ela é muito autoritária. Sim. Ela carrega um peso muito grande do colonialismo. Muito grande, muito grande. E isso faz com que a criança ela se sinta reprimida. O jovem, ele diz, eu não posso ficar nesse negócio enfileirado aqui, aonde eu não posso me virar, aonde eu não posso respirar, né? Sem aonde cultura, eu não tenho, sem música, sem arte. Sem nada, né? Aquela sala quente, aquele horror. Eu digo muito que a visão que a gente precisa ter de uma escola é uma escola aberta. É uma escola em construção, ou seja, é aquela escola que permite às crianças a se construírem, ao jovem, ao universitário, e não essa escola formal que a gente tem, que tem uma aula de A, tem outra aula de B, e você não consegue sintonizar, você não consegue interagir, porque não é aquilo que você tem como expectativa. Você hoje pega todas as ferramentas que tem aí disponíveis e você supera qualquer coisa. Eu já tive experiências belíssimas, Flávio, de alunos que, na utilização das ferramentas, faz aquela pergunta de bolsinho e o professor fica... E só para complementar, os valores democráticos vão sendo solapados quando a gente tem uma reforma realizada por meio de medida provisória. Sim. Né? Quando a gente tem uma discussão acumulada que é jogada fora, como foi a discussão anterior, que era muito importante da Base Nacional Comum, como o Sérgio colocou no início. Então, esse é o tratoramento que vai sendo passado por cima dos princípios democráticos, né? Então, esse projeto está no bojo de todo esse processo que a gente está atravessando. Infelizmente. É um processo antidemocrático, como você falou. A tendência, se os movimentos não eclodirem nas ruas, a tendência é aprofundar essa questão. E eu tenho muito medo, não só da escola sem partido, mas eu tenho muito medo de que, além da escola sem partido, dessa lei da mordaça, como a gente costuma chamar, o princípio da inclusão que iniciou nessa última década, ele tenha uma ruptura total. As universidades, a gente está vendo aí já quantos milhões já deixaram, 1.000 deixaram de fazer a sua matrícula. A gente vai ter isso na educação básica, porque a educação infantil não vai ser prioridade. E o ensino fundamental do primeiro ano ao 9º ano passa a ser como foi na década de 90.
A eficiência, a eficácia e a produtividade serão os princípios a adotarem, e isto é muito grave. Isto é muito grave, as pessoas não sabem o nível de gravidade que aporta essa concepção. E tem uma questão que o Pedro mencionava agora há pouco, Flávio também. A gente precisa conectar essa discussão de escola sem partido com todo um processo de desmonte, a Sheila falava disso também, de desmonte, na verdade, de encurtamento do Estado. Ora, isso atinge uma das responsabilidades fundamentais do Estado, que é política educacional. A educação é parte de uma política de educação, é isso que tem que ser entendido. Então, se você encurta o Estado, se você compromete esse papel do Estado, né, a gente vê as consequências nefastas desse projeto, com uma série de conexões importantes. Eu queria destacar uma aqui. Me lembrava de uma professora da França que teve aqui num evento que eu organizei, ela dizia assim: no nosso mundo hoje, e ela falava da Europa, hein? No nosso mundo hoje, pretende-se dominar as pessoas com os nossos próprios valores. Quer dizer, nós dominar as pessoas com seus próprios valores. No caso aqui é família, não sei o quê, mas são esses valores. Mas hoje tem um projeto para ensino de música nas escolas, com recursos do Fundeb, que financia projetos da iniciativa privada. Aí está a Rede Globo, tem outras instituições, o Lema, Bradesco, Instituto Lema. Isso. Então, assim, você tira dinheiro público, que é para formação e capacitação de professores, por exemplo, né? E dá para a iniciativa privada, para eles formularem projetos de ensino de música nas escolas públicas. E fazer então, o papel do Estado. Que as empresas, né, os empreendedores, os empresários, queiram contribuir com o ensino público, eu acho que não há nenhum problema, desde que tire dinheiro do próprio bolso. Agora, é um cinismo essa história de vamos ensinar agora, finalmente ensinar música nas escolas, e aí a Rede Globo, não sei mais quem, vão patrocinar projetos, né? Mas eles estão fazendo isso com dinheiro público. Então, assim, e as escolas caindo aos pedaços. Eu acho que isso é apenas, e eu concordo com o Pedro, essa bobagem, que vocês vão olhar o texto lá, é muito fraco esse projeto de lei. Frágil, muito frágil. Ele é muito frágil e ele está assentado numa incompreensão do próprio papel da escola. Mas ele é uma ponta do iceberg, como disse o Pedro, porque ele se conecta a toda uma série de iniciativas que querem enfraquecer uma política do Estado de educação. Então a gente precisa ficar atento a isso. Bom, eu queria, antes da gente encerrar o programa, infelizmente, estamos no final do nosso tempo, queria, antes da gente encerrar, agradecer enormemente Flávio, Sheila, Fátima e Pedro aqui pela participação nesse nosso programa, Andressa que fez a sua questão, e a todos vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook, e lá você acompanha o tema e os convidados dos próximos programas e pode também rever programas anteriores. Então não se esqueça de participar no Facebook. Você pode também deixar a sua questão, sua sugestão de temas e curtir nosso programa aqui nas redes sociais. Segunda-feira que vem, às 8h30 da noite, aqui pela sua TV Universitária, nós nos encontramos mais uma vez para um outro programa Grandes Temas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.